Alertas de cientistas sobre as ameaças à vida na Terra deixam apreensivos homens e mulheres de todo o mundo. Riscos que podem tornar reais as profecias do Apocalipse, tema da nossa série de reportagens. Quanto tempo ainda nos resta? E o que vem depois do fim? Ao longo da história, esta é uma das perguntas que mais intrigam a humanidade. Entre as várias respostas encontradas pela imaginação e a fé dos homens e das mulheres está o livro do Apocalipse, o último dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas o que é o Apocalipse? O fim do mundo mesmo. Apocalipse para mim significa o fim da Terra. O fim do mundo. Muitas pessoas, quando ouvem falar do Apocalipse, pensam apenas em catástrofe, mas Apocalipse não se resume a isso. O Apocalipse é a revelação dos atos de Deus em meio à história desse mundo. A própria palavra Apocalipse é muito interessante. Calipto significa sombra, apó para longe de. Apocalipse, para longe das sombras, logo algo revelado, algo descortinado para o conhecimento humano. Ainda que para os religiosos a palavra Apocalipse signifique conhecimento, luz, não é este o sentido mais comum do termo. Pelo contrário, quando queremos dizer que algum acontecimento foi terrível, a palavra que ainda nos vem é apocalíptico. Isto vem de longe, 700, 600 anos antes da era cristã. Os profetas Isaías, Ezequiel e Daniel já alertavam os fiéis para o fim do mundo. Como eles viveram numa época em que os hebreus estavam dominados, os profetas falavam por símbolos, metáforas, meias palavras para bons entendedores. Os tiranos eram representados por bestas feras com asas, cabeças de um bicho, corpo de outro, patas de um terceiro. Em Ezequiel, há várias menções às feras do campo. E especialmente no capítulo 34, ele tem uma descrição em que ele se refere aos opressores de Israel, especificamente o Egito, a Assíria e Babilônia, com a metáfora da besta. O livro do Apocalipse, escrito no primeiro século da era cristã, faz parte desta tradição das profecias do fim do mundo. Como os profetas do judaísmo, João, apóstolo de Cristo, também foi perseguido por tiranos, no caso, os romanos. Exilado na ilha de Pátmos, na costa da Grécia, ele ficou numa caverna, no alto de uma montanha, diante do mar Egeu. A caverna do Apocalipse, como se tornou conhecida, virou patrimônio da humanidade em 1999. Essa é a recriação em cenário do local exato onde, segundo o livro do Apocalipse, João teve a visão de Cristo, de anjos e do próprio Deus. Aqui foi dito a ele o que deveria escrever, as revelações, os fatos e os acontecimentos do futuro. Revelação divina, testemunho da época e previsões. Esta pode ser a chave para entender por que o livro do Apocalipse, assim como os de outros profetas, tem impressionado tanto as pessoas por tanto tempo. Porque são muitos detalhes precisos e é surpreendente que realmente seja tão preciso. Então eu acredito que a parte final da profecia de Daniel, a parte final da profecia de Apocalipse, fala dos nossos dias e do futuro que nós vamos enfrentar. As ameaças concretas ao planeta e à humanidade reforçam a mensagem do Apocalipse. Hoje, muitas pessoas, mesmo destituídas de qualquer valor religioso, teológico ou de fé, estão admitindo que o mundo está marchando para o seu fim. Você encontra até mesmo cientistas ateus que dizem que as catástrofes ambientais estão selando o fim da humanidade. Novamente, nós vemos o tema do Apocalipse, do fim do mundo, voltando à baila em vários setores, até mesmo fora das religiões. É o caso do relógio do fim do mundo.
Ele foi criado em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, por cientistas americanos ganhadores do Prêmio Nobel, para avaliar e alertar para os riscos de extinção da humanidade. A referência é a meia-noite. Quanto mais perto o ponteiro chega desta hora, maior o perigo. No início, os cientistas se preocupavam com a ameaça nuclear. Em 1953, quando os Estados Unidos testaram a bomba de hidrogênio, o ponteiro foi deslocado para 23 horas e 58 minutos, a 2 minutos do fim. Recuou para 23 horas e 43 minutos em 1991, quando desmoronou a União Soviética, até então a maior ameaça aos Estados Unidos. Em 2002, com os ataques terroristas e a decisão americana de fabricar novas armas nucleares, o ponteiro avançou de novo. Em vez de nós conseguirmos a paz, o que nós estamos caminhando hoje é para imaginar mais conflito que nós nem imaginamos. É uma Coreia do Norte que está fazendo bomba atômica e está ameaçando alguém. Aí os Estados Unidos respondem, não é? A nós, se vocês nos ameaçarem, nós destruímos vocês também. E o conflito parece ir crescendo cada vez mais no mundo, em vez de caminharmos para a paz que todo mundo almejaria, né? Recentemente, o relógio do fim do mundo passou a considerar também as ameaças ambientais. Em 2015, um dos anos mais quentes da história, o ponteiro chegou a 23 horas e 57 minutos e segue nesta faixa, pressionado por riscos que desafiam a imaginação. O biólogo Michael Rampino, da Universidade de Nova York, estuda as extinções em massa ocorridas na Terra há milhões de anos, tanto as provocadas por choques de asteroides como as causadas pelos supervulcões, que lançam as cinzas alto na atmosfera. As cinzas são arrastadas por ventos fortíssimos e tapam a luz do Sol, transformando o verão em inverno, como aconteceu em 1815 no hemisfério norte. Ele alerta: mudanças climáticas podem sim afetar os vulcões. O aumento ou a queda do nível dos mares pode exercer pressões sobre as câmaras de magma dos vulcões e provocar uma erupção causada por excesso ou falta do peso da água nessas câmaras. Estudioso do universo, o físico e cosmólogo inglês Stephen Hawking declarou em entrevista na famosa Universidade de Cambridge, onde ocupa a cadeira de Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos: estamos em um ponto crítico em que o aquecimento global pode se tornar irreversível. Se isso acontecer, a Terra pode ficar igual ao planeta Vênus, com temperaturas de 250 graus centígrados e chuva de ácido sulfúrico. Perigos que podem vir tanto do céu quanto das profundezas da Terra. Na vida real e na ficção, como no tsunami no início da novela Apocalipse, a onda gigante que matou os avós de um dos protagonistas, vivido na fase adulta por Igor Hickley, foi na história o primeiro alerta. Outros alertas se seguiram. E virão mais nos próximos capítulos, após o arrebatamento. Os personagens enfrentarão as tribulações, guerra e catástrofes. Um aviso de que mudanças na natureza e nas relações entre as nações, mais do que uma catástrofe, podem ser um sinal dos tempos. Um cenário, acima de tudo, apocalíptico. Você não pode perder os próximos capítulos da novela Apocalipse. As cenas do arrebatamento vão ao ar na próxima terça-feira, às 8h45 da noite.